Existe uma força dentro de você que está criando a sua vida neste exato momento. Ela não julga, não questiona e não duvida, apenas obedece. Essa força se chama mente subconsciente. E, segundo Carl Jung e Joseph Murphy, é nela que o seu destino é moldado. Todos os pensamentos, palavras e emoções que você repete diariamente se tornam instruções gravadas nesse campo invisível da mente. E o subconsciente, como um solo fértil, faz brotar exatamente o que é plantado, não o que você deseja, mas o que você acredita. A maioria das pessoas tenta mudar a vida mudando o que está fora, o emprego, o relacionamento, o lugar onde mora. Mas Jung e Murphy descobriram que o verdadeiro poder está em mudar o que está dentro, porque a realidade exterior é apenas o reflexo da realidade interior. Murphy dizia que o subconsciente é como o servo perfeito. Ele aceita tudo o que você repete com emoção e convicção. E Jung completava: o inconsciente não é apenas pessoal, ele é coletivo. Isso significa que, ao reprogramar a sua mente, você não está apenas mudando a sua história, está se reconectando com uma força ancestral que move toda a humanidade. Imagine por um instante que sua mente é como um jardim. A mente consciente é o jardineiro. Ela escolhe o que plantar. A mente subconsciente é o solo. Ela faz crescer o que recebe. Se o jardineiro lança sementes de medo, o solo não questiona. Ele apenas faz nascer mais medo. Mas se lança sementes de confiança, amor e prosperidade, o solo responde com flores e frutos em abundância. A questão é: o que você tem plantado em si mesmo? Porque tudo o que você sente de forma intensa e repete com frequência se transforma em realidade. A frase "eu não consigo", repetida várias vezes, vira um comando. A preocupação constante se torna profecia. Mas o mesmo acontece com palavras positivas. Quando você afirma com fé "eu posso", "eu mereço", "a vida está a meu favor", o subconsciente aceita e começa a trabalhar silenciosamente para materializar isso. Joseph Murphy dizia: o subconsciente é como o solo. Ele não julga o que você planta, apenas multiplica. E Jung acrescentava: aquilo que você torna consciente liberta, aquilo que você ignora te controla. Unindo essas duas verdades, descobrimos o código da reprogramação mental: repetição plus emoção plus consciência. A repetição grava, a emoção ativa, a consciência direciona. Esses três elementos são a base da transformação. É por isso que muitas pessoas tentam praticar afirmações, mas não veem resultados, porque repetem sem sentir ou sentem sem consciência. O segredo é alinhar os três. Quando você repete algo com intenção, sente isso como verdade e faz isso de forma consciente, o subconsciente começa a obedecer. E em pouco tempo, o mundo exterior começa a mudar. Murphy estudou centenas de casos de pessoas que transformaram suas vidas com simples práticas diárias de poucos minutos. Uma mulher curou uma doença grave apenas repetindo afirmações positivas sobre saúde e visualizando-se curada antes de dormir. Um homem que vivia endividado mudou seu padrão mental para a abundância. E em poucas semanas, oportunidades começaram a aparecer. O subconsciente não faz mágica. Ele apenas manifesta aquilo que você o ensina a acreditar. E Jung explicava o porquê. O inconsciente é o campo onde todos os símbolos, ideias e arquétipos universais vivem. Quando você muda sua vibração interna, entra em sintonia com novos padrões coletivos. O arquétipo da prosperidade, da confiança, da coragem. É como mudar a estação de rádio da alma. A música que você escuta muda porque você girou o dial interior. Você não precisa passar horas meditando ou estudando para começar essa transformação. Bastam 5 minutos por dia. 5 minutos de presença, repetição e emoção verdadeira. Esse pequeno ritual diário tem o poder de reprogramar a mente, mudar hábitos, transformar crenças e alterar completamente a forma como você se sente e, consequentemente, o que você atrai. Jung dizia que a mente humana é como um iceberg. Apenas 5% é consciente.
Os outros 95% estão submersos, agindo em silêncio. Murphy chamava esses 95% de força criadora invisível. Ela está sempre ativa e você pode escolhê-la como aliada. O que você precisa fazer é dar novas ordens, plantar novos comandos. Nos próximos minutos, você vai entender como unir o poder simbólico de Jung com as técnicas práticas de Murphy para criar uma rotina simples e poderosa. Um método de 5 minutos por dia para reprogramar o inconsciente, realinhar suas emoções e transformar completamente a forma como a vida responde a você. Porque a verdade é que a mente é o templo da criação. E tudo o que você acredita profundamente, você acaba vivendo. O que muda o mundo não é o que você sabe, é o que você sente como verdade. E a partir de hoje, você vai aprender a sentir conscientemente tudo o que quer manifestar. Carl Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Joseph Murphy completava essa sabedoria com um olhar funcional. O que você grava no subconsciente com emoção, o universo manifesta como experiência. Quando unimos essas duas ideias, encontramos o código da reprogramação mental consciente. O ponto exato onde a psicologia profunda encontra a prática espiritual moderna. Jung nos ensina que o inconsciente é um campo simbólico, cheio de imagens e arquétipos que moldam nossa percepção da realidade. Murphy nos mostra que esse campo reage à emoção e à repetição. Ou seja, quando você traz consciência para o que sente e repete uma nova verdade com emoção genuína, você altera o padrão vibracional da mente. Você literalmente reprograma o seu inconsciente. A mente inconsciente não entende palavras, ela entende imagens e sentimentos. Por isso, a técnica de reprogramação funciona melhor quando você envolve os dois hemisférios, o racional e o emocional. Não basta dizer "eu sou próspero". É preciso sentir a prosperidade no corpo, visualizar-se vivendo nela, acreditar que ela já existe agora. Jung dizia que tudo o que não é integrado na consciência se manifesta como destino. Em outras palavras, se você não programa conscientemente a sua mente, ela continuará repetindo o que foi programado no passado. E é aqui que entra o método prático de Murphy. A fórmula é simples, mas poderosa. Palavra plus emoção, plus repetição, transformação. Cada vez que você repete uma afirmação positiva, com sentimento verdadeiro, está gravando um novo comando no subconsciente. A emoção é o combustível, a palavra é a semente e a repetição é o cultivo diário. Com o tempo, o subconsciente aceita a nova crença como verdade e o universo começa a reorganizar as circunstâncias externas para refletir essa vibração. Murphy estudou centenas de casos em que pessoas transformaram suas vidas apenas com o poder da repetição emocional. Uma mulher que sofria de solidão começou a afirmar: "O amor divino me envolve e preenche minha vida com harmonia." Em poucas semanas, conheceu pessoas novas, fez amigos e sua vida emocional mudou completamente. Não foi mágica, foi coerência vibracional. Ela mudou o que acreditava ser possível e a realidade respondeu. A mente funciona como um espelho. Ela reflete exatamente o que você acredita. Por isso, tentar mudar a vida sem mudar a mente é como tentar trocar o reflexo sem tocar no espelho. Primeiro você muda dentro, depois o mundo muda fora. Jung acreditava que o símbolo é a ponte entre o consciente e o inconsciente. Por isso, visualizar é tão poderoso. A imagem simbólica é o idioma que o subconsciente compreende. Se você visualiza com emoção, o inconsciente entende que aquilo é real e começa a agir para materializar. Essa é a base da reprogramação quântica da mente: ver, sentir e agradecer antes de ter. A ciência moderna confirma o que Jung e Murphy já sabiam. O cérebro não distingue algo realmente vivido de algo intensamente imaginado. Quando você repete e sente uma nova imagem mental, cria novos caminhos neurais.
Esses caminhos são como trilhas energéticas que, com o tempo, se tornam estradas automáticas. Assim, os velhos padrões de medo e escassez vão sendo substituídos por novos padrões de confiança e abundância. Mas há um detalhe essencial. O subconsciente é programado principalmente nos primeiros minutos do dia e nos últimos minutos antes de dormir. Nesses momentos, o cérebro está em ondas alfa e teta, estados mentais em que a mente lógica relaxa e o subconsciente fica mais aberto à sugestão. Por isso, Murphy insistia tanto em repetir afirmações logo ao acordar e antes de dormir. E Jung via esses momentos como portais simbólicos entre o consciente e o inconsciente. É nesses instantes que você planta as sementes mais profundas, 5 minutos ao acordar e 5 minutos antes de dormir. É tudo o que você precisa. Mas nesses minutos é fundamental estar presente. Não apenas repetir por repetir, mas sentir cada palavra como uma verdade viva. Por exemplo, ao acordar, em vez de pensar, vai ser um dia difícil, pare por um momento e diga, hoje tudo trabalha a meu favor. Respire fundo. Sinta essa frase vibrar dentro do corpo. Imagine a vida abrindo caminhos, pessoas sorrindo, o universo cooperando. Se fizer isso com emoção verdadeira, o seu dia inteiro será moldado por essa vibração inicial. Antes de dormir, o mesmo princípio. Em vez de adormecer revendo preocupações, repita: sou grato pelas lições de hoje. Amanhã será ainda melhor. Agradecer é a forma mais poderosa de encerrar o dia em alta frequência, porque o subconsciente passa a noite manifestando o que você sente ao adormecer. Esses 5 minutos são o que Jung chamaria de ritual simbólico e Murphy chamaria de reprogramação subconsciente. 2 nomes, o mesmo princípio. A união da intenção com a emoção. Não é o tempo que importa, é a qualidade da presença. 5 minutos de foco verdadeiro valem mais do que horas de distração. O segredo está na constância. Todo dia, um pequeno passo. Toda manhã, uma nova semente. Toda noite, um novo descanso para o jardim florescer. Nos próximos momentos, vamos aprofundar essa prática. Você vai entender como usar palavras, imagens e respiração para acessar o subconsciente e instalar novos programas de forma simples, rápida e eficaz. Um método de 5 minutos capaz de mudar não apenas seus pensamentos, mas toda a vibração da sua realidade. Agora que você entende o poder da mente subconsciente, chegou a hora de colocar tudo em prática. O método dos 5 minutos por dia é simples, mas profundamente eficaz. Ele une os princípios de Carl Jung e Joseph Murphy em uma rotina curta, consciente e transformadora. Tudo o que você precisa é de intenção, presença e constância. Dividimos essa prática em 2 momentos-chave do dia, um pela manhã, logo ao despertar, e outro à noite, antes de dormir. Esses são os portais onde o consciente e o inconsciente se tocam, momentos em que a mente está maleável, aberta e sensível às novas mensagens. Assim que acordar, não pegue o celular, não olhe as mensagens, não traga o mundo externo para dentro de você ainda. Fique de olhos fechados por um instante e respire profundamente. Essa respiração é o seu sinal para a mente. Estamos começando com consciência. Agora, pense nas 3 palavras que você quer que definam seu dia. Por exemplo, clareza, confiança e abundância. Repita essas palavras mentalmente enquanto inspira e expira. Sinta como seria viver com essas energias fluindo em cada gesto. Em seguida, escolha uma afirmação central para repetir. Pode ser: hoje tudo trabalha a meu favor. Eu sou guiado por uma inteligência maior. A vida é generosa comigo. Eu mereço prosperar em paz. Repita essa frase de forma lenta, acompanhando a respiração. Enquanto inspira, imagine a energia dessa afirmação entrando em você. Enquanto expira, imagine liberando qualquer resquício de dúvida. Você não está apenas repetindo, está programando. O segredo é sentir. Murphy dizia:
O subconsciente é movido por emoção, não por lógica. Então, permita-se sentir alegria, gratidão e confiança enquanto fala. A cada repetição, visualize o seu dia se desenrolando da melhor forma. Veja-se resolvendo desafios com serenidade, recebendo boas notícias, sorrindo com leveza. A mente inconsciente responde a imagens, e quanto mais vívida a cena, mais forte a gravação. Faça isso por apenas 2 ou 3 minutos. Você vai perceber que o corpo muda, a respiração fica mais calma, o peito se abre, o coração se alinha. É nesse estado que o seu dia começa a ser criado. Jung chamaria isso de ritual de alinhamento entre consciente e inconsciente. Murphy chamaria de oração científica, mas ambos falam da mesma coisa: plantar a intenção antes que o mundo plante o medo. À noite, o processo é o mesmo, mas com um tom mais suave. Antes de dormir, desligue os estímulos, respire fundo e leve a atenção para dentro. Esse é o momento em que o subconsciente absorve tudo o que você sente. O que você pensa antes de dormir é o que a mente irá manifestar enquanto você dorme. Jung dizia que os sonhos são a voz do inconsciente. Murphy dizia que o subconsciente trabalha incansavelmente durante o sono. Ou seja, as horas em que você dorme são o período mais fértil para a reprogramação. Por isso, escolha o que você quer entregar ao subconsciente antes de adormecer. Repita frases como: "Sou grato por todas as bênçãos de hoje. Amanhã será um novo começo cheio de oportunidades. Tudo o que preciso vem a mim com facilidade e graça." Sinta essas palavras como verdade. Não apenas pense nelas, viva-as por dentro. Imagine-se cercado de paz, dormindo em segurança, envolvido por uma luz dourada suave. Essa imagem envia ao inconsciente a mensagem de que você está em harmonia com a vida, e a vida responde na mesma frequência. Enquanto o corpo descansa, o subconsciente trabalha silenciosamente. Ele começa a reorganizar os padrões, a limpar memórias antigas, a transformar crenças. Você literalmente acorda diferente, mais leve, mais alinhado, mais centrado. A reprogramação mental é um processo de repetição consciente com emoção verdadeira. Não espere que tudo mude em um dia, mas perceba, a cada manhã e noite, algo dentro de você começa a se ajustar. A mente passa a confiar mais, o corpo reage melhor, a intuição se fortalece. Com o tempo, as novas crenças se tornam automáticas, e aquilo que antes exigia esforço se torna natural. Murphy dizia: "O subconsciente é moldado pelo hábito." E Jung completaria: "A liberdade nasce quando tornamos o inconsciente consciente." Ou seja, quanto mais você pratica, mais o subconsciente trabalha a seu favor. 5 minutos por dia parecem pouco, mas é assim que a mente aprende. Um comando de cada vez, uma emoção de cada vez, uma nova crença de cada vez. Esse é o segredo da transformação duradoura. Pequenas ações diárias com grande intenção. O método dos 5 minutos é uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. Ele une o poder da neuroplasticidade com a sabedoria do inconsciente coletivo. É simples o suficiente para caber na sua rotina e profundo o bastante para mudar tudo. Nos próximos momentos, você vai entender por que esse pequeno ritual funciona tão bem do ponto de vista energético e simbólico. Jung via o inconsciente como um oceano cheio de símbolos universais. Murphy via o subconsciente como o canal direto com o divino. E quando esses dois mundos se unem, a reprogramação deixa de ser técnica e se torna experiência espiritual viva. A mente é muito mais do que um conjunto de pensamentos. Ela é um campo criador, um espaço energético onde a realidade começa a se formar. Jung dizia que o inconsciente é a raiz invisível de tudo o que vivemos. Murphy afirmava que o subconsciente é o poder criador de Deus dentro do ser humano. E ambos falavam de formas diferentes sobre a mesma verdade. O mundo externo é apenas o reflexo do mundo interno. Tudo começa com uma ideia, uma imagem, uma crença. Cada emoção que você sente é uma frequência.
Cada pensamento repetido é uma semente vibracional. E o universo responde a essas frequências como um espelho que reflete o que você emite. Jung chamava isso de sincronicidade, o alinhamento perfeito entre o que acontece dentro e fora. Murphy chamava de lei da mente subconsciente, mas no fundo é o mesmo princípio. A vida não acontece por acaso, ela acontece por ressonância. Quando você muda a vibração interna, muda o campo externo. Quando muda as crenças, muda as circunstâncias, porque nada é sólido. Tudo é energia moldável, respondendo ao padrão dominante da sua mente. O subconsciente é o tradutor entre o mundo invisível e o visível. É ele quem transforma ideias em fatos, emoções em acontecimentos, crenças em experiências. Você cria mesmo sem perceber o tempo todo, e quando essa criação se torna consciente, você deixa de ser vítima do destino e se torna autor da própria história. Murphy dizia que o subconsciente é o projetor, a vida é a tela. O filme que você vê no mundo é o reflexo do roteiro gravado dentro de você. Se o roteiro está cheio de medo, culpa e escassez, a projeção será limitada. Mas se o roteiro está cheio de confiança, amor e merecimento, o filme muda completamente. O universo não é contra ninguém, ele apenas reflete o estado da mente. Jung explicava que o inconsciente não é apenas pessoal, mas coletivo. Ou seja, há um campo universal onde todos estamos conectados. Quando você eleva a sua vibração, não está apenas mudando a sua vida, está contribuindo para a elevação do campo coletivo. Cada pessoa que desperta ajuda outras a despertarem também. A transformação individual é a semente da transformação planetária. Por isso, o método dos 5 minutos tem um impacto muito maior do que parece. Ao alinhar seu subconsciente com sentimentos de confiança e gratidão, você não apenas melhora o seu dia, você altera a qualidade energética do ambiente à sua volta. Você se torna um ponto de luz em meio ao ruído do mundo, e essa luz se propaga. O cérebro é apenas o instrumento, a mente é o campo que toca a realidade. Quando você pensa com emoção e foco, está emitindo ondas eletromagnéticas que se entrelaçam com o campo quântico ao redor. A ciência moderna chama isso de coerência, o estado em que mente, coração e energia vibram em harmonia. Nesse estado, tudo flui com mais facilidade. Você encontra as pessoas certas, as oportunidades surgem, as respostas chegam. É o universo respondendo à clareza da sua vibração. Murphy ensinava: o subconsciente não sabe o que é possível ou impossível, ele só sabe obedecer. Por isso, nunca diga, eu não consigo. Diga, eu estou aprendendo. Nunca diga, eu não tenho sorte. Diga, eu estou alinhando minha energia. Cada palavra é um comando. Cada emoção é um pedido. E o universo escuta o que você sente, não apenas o que você fala. Jung via o mesmo fenômeno sob uma lente simbólica. Para ele, os acontecimentos externos eram espelhos da alma. Se algo na sua vida não está fluindo, não é castigo. É o inconsciente tentando te mostrar o que precisa ser ajustado. A realidade é um espelho pedagógico da alma. E quando você aprende a ler esse espelho, descobre que nada acontece contra você. Tudo acontece por você. O segredo é parar de reagir e começar a observar. Quando algo te incomodar, não pergunte por que isso está acontecendo, e sim o que isso quer me ensinar. Essa simples mudança de olhar transforma o problema em professor e a dor em ferramenta de evolução. A mente é como uma lente. Quando você muda o ângulo, muda a paisagem. E o que Jung e Murphy nos ensinaram é que essa lente está sempre em suas mãos. A lente é a sua consciência, o foco é a sua atenção, e o brilho é a sua emoção. Por isso, é essencial cuidar daquilo em que você pensa e sente diariamente. Pensamentos são vibrações, palavras são frequências, e emoções são correntes elétricas que moldam a realidade. A combinação de tudo isso forma o seu campo criador pessoal. Ele é invisível, mas magnético, e ele sempre atrai experiências que vibram na mesma sintonia. A mente, portanto, é o ponto de encontro entre ciência e espiritualidade.
Jung mostrou o caminho simbólico da integração interior. Murphy trouxe a técnica prática da reprogramação. E juntos, eles revelaram a equação da criação consciente: pensar com emoção, agir com fé e viver com presença. Nos próximos momentos, você vai compreender como sustentar esse novo estado de consciência no dia a dia. Porque não basta despertar, é preciso permanecer desperto. E essa é a arte da constância vibracional. Manter o campo da mente sintonizado com a abundância, mesmo diante dos desafios. É sobre isso que falaremos agora. Como viver em reprogramação contínua, transformando cada pensamento em um gesto de criação consciente. Reprogramar a mente é o início de um novo ciclo, não o fim de uma jornada. A transformação verdadeira acontece quando você aprende a viver em reprogramação contínua, quando cada pensamento, palavra e emoção se tornam uma escolha consciente. Carl Jung dizia que a vida não muda por acaso, muda por consciência. Joseph Murphy dizia que tudo o que você sente como verdade se manifesta. E entre essas duas frases existe o segredo de toda a criação: manter o foco no que você quer expandir. A maioria das pessoas começa o dia reagindo ao mundo, mas as pessoas que vivem de forma desperta começam o dia criando o mundo. Elas não esperam as circunstâncias mudarem, elas mudam internamente para que as circunstâncias as acompanhem. A reprogramação contínua é isso, um estado de atenção amorosa. É quando você se torna o observador da própria mente. Quando percebe um pensamento negativo surgindo, não luta contra ele, apenas o reconhece e o substitui com consciência. Eu não sou bom o bastante se transforma em estou aprendendo a confiar em mim. Tudo dá errado para mim, vira a vida está me ensinando a prosperar. Essas pequenas substituições diárias criam grandes mudanças a longo prazo. A cada nova escolha de pensamento, você grava uma nova trilha neural. A cada nova emoção, você fortalece um novo campo vibracional. E o subconsciente começa a entender o novo padrão como o normal. Quando isso acontece, a reprogramação deixa de ser esforço e se torna natureza. Murphy dizia: a fé é o hábito de pensar a partir do resultado e não em direção a ele. Isso significa que você não deve esperar a mudança para se sentir bem, deve se sentir bem para que a mudança venha. Você pensa e sente como se o desejo já tivesse sido realizado, e o subconsciente ajusta a realidade de acordo com essa convicção. Jung explicava o mesmo fenômeno de forma simbólica. Ele dizia que, quando o inconsciente se alinha ao consciente, a alma começa a criar símbolos de prosperidade e equilíbrio. Em outras palavras, o mundo exterior passa a refletir o estado interior de harmonia. Viver em reprogramação contínua é como viver em oração permanente, não no sentido religioso, mas vibracional. É permanecer em sintonia com o que é verdadeiro, mesmo diante do caos. É lembrar, várias vezes ao dia, eu estou no controle da minha vibração. Eu escolho o que sentir. Eu decido qual energia alimenta o meu campo. E essa escolha muda tudo. Você deixa de ser arrastado pelas circunstâncias e começa a moldar o ambiente à sua volta. A energia muda, as conversas mudam, as pessoas certas se aproximam e o fluxo da vida se alinha com o seu estado interno. Mas, acima de tudo, reprogramar é um ato de autocuidado, porque cuidar da mente é cuidar da alma. Cada pensamento amoroso é uma oração silenciosa. Cada emoção equilibrada é uma semente de prosperidade. Cada respiração consciente é um lembrete de que o poder está dentro de você. A reprogramação contínua não significa nunca sentir medo, raiva ou tristeza. Significa apenas não se perder nelas. Sentir, reconhecer e escolher de novo. Esse é o ciclo. A liberdade não está em controlar as emoções, mas em não ser controlado por elas. E o mais bonito é que, quanto mais você pratica, mais natural se torna. Você começa a pensar de forma positiva sem esforço, começa a sentir gratidão automaticamente, começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Isso é sinal de que o subconsciente foi reprogramado.
Nesse ponto, você não está apenas repetindo frases, está vivendo uma nova identidade vibracional. Você se tornou uma pessoa diferente, não porque forçou, mas porque despertou. E essa nova versão sua atrai naturalmente tudo o que está em sintonia com ela. Jung dizia que o encontro com a própria alma é o ponto de virada de toda a vida. Murphy diria que, quando o subconsciente aceita uma nova ideia, nada pode impedir sua manifestação. E é exatamente isso que acontece quando você se compromete com esse processo diário. A mente se torna aliada, o coração se torna bússola e a vida passa a fluir como reflexo da sua consciência desperta. Respire fundo por um momento. Sinta a tranquilidade de saber que o poder de criar está em você. Não é algo que você precisa buscar, é algo que você precisa lembrar. A cada manhã, você recomeça. A cada noite, você renova. A cada pensamento, você escolhe. Esse é o verdadeiro milagre da reprogramação. Transformar a mente em instrumento de criação consciente e a vida em reflexo da alma desperta. Murphy chamaria isso de o poder do subconsciente. Jung chamaria de individuação, o processo de tornar-se inteiro. E nós podemos chamar de liberdade interior. A partir de hoje, lembre-se, você não é prisioneiro das crenças antigas, você é o criador das novas. 5 minutos por dia são o suficiente para reescrever a sua história. E quando a mente se torna sua aliada, a vida inteira conspira a seu favor. A reprogramação não termina, ela se expande. Cada respiração consciente é uma nova página. Cada pensamento escolhido é uma nova linha. E cada emoção curada é um novo capítulo da sua alma. Então, feche os olhos e diga com convicção: eu escolho pensar diferente. Eu escolho sentir diferente. Eu escolho viver diferente. Porque no fim das contas, a vida muda quando a mente desperta.